Fala, meus queridos alunos do primeiro ano. Vamos continuar com a nossa aula de introdução à química. Como nós já falamos de mistura, mistura homogênea, heterogênea, nós misturamos tudo. Agora nós vamos separar essas misturas, tá? Então a aula de hoje é como vamos separar, tá? Nós temos umas práticas, tá? Umas técnicas para separar cada tipo de mistura. Eu sou o professor Jarvis, a química é divertida. Então vamos lá. Se alguém precisar, meu telefone está ali, é para ficar no final. Tá? Mas vocês têm meu telefone aí. Separação de misturas. Então, meus queridos, a gente tem mistura homogênea, quando a gente vê uma fase só, e a mistura heterogênea, quando a gente vê duas fases. Exemplo aí, a água e o óleo. Então, a gente sempre consegue enxergar essas duas fases. Então, vamos separar as heterogêneas, que são mais fáceis, porque a gente enxerga, vê as fases diferentes e consegue separar. Primeira de heterogênea, gente, é a catação, que é separada com a mão. Ou seja, um exemplo é catar feijão das pedrinhas. Quando a gente compra feijão, vem o feijão e as pedrinhas. Então a mamãe de vocês coloca isso lá na mesa e fica pedindo para vocês separar os feijão das pedras. Isso é tipo de separação por catação. Eu vou catar, tá? Separar por mão. Nós temos também a ventilação. A ventilação é separada com o suporte do vento. Então, se eu tenho uma mistura, algo que seja mais leve que a outra, tá? Eu consigo separar pelo vento. Um exemplo é amendoim e a casquinha do amendoim. Quando a gente compra amendoim e tira a casquinha, fica aquela mistura. Então, daí a gente joga o vento, a casquinha voa por ser leve e o amendoim fica e a gente consegue comer. Então, ventilação, uso o vento. Levigação. Levigação é a mesma coisa que a ventilação, só que eu uso a água, corrente de água, tá? Então, eu vou separar misturas com densidade diferente. Ou seja, eu coloco lá numa mistura, eu tenho algo que é prego e algo que vou dizer também folhinhas secas que ficam boiando na água. Então, as folhas secas têm densidade menor e o prego tem uma densidade maior. Eu jogo na água, as folhinhas secas vão embora e o prego fica, porque o prego não é carregado, tá? Então, eu consegui separar. Agora, nós temos a extração. A extração é separação do componente de uma mistura com o auxílio de um solvente. Então, né, como fazer o café ou como fazer o chá. O chá a gente faz como? Tá? A gente coloca lá várias folhinhas, né, dentro de uma água fervente, e a água fervente ela colhe o que a gente quer do chá, tá? Então esse chá de camomila, chá de cidreira, o café, tudo que a gente utiliza água quente é uma extração, tá? Então a gente coloca a água quente, o solvente, e ele vai extrair. A gente pode usar álcool também, só que álcool a gente não usa para beber, né? Algumas enraizadas usam álcool, né? Mas a gente usa mais em laboratório também. Tudo isso é extração, certo? A peneiração. A peneiração é baseada no tamanho das partículas. Então, aqui eu tenho uma peneiração. Um exemplo, pedra e areia. Tá? Então, eu coloco a pedra e a areia numa peneira. A areia vai escorrer pela peneira e a pedra vai ficar retida. Tá? Então, peneiração. Super simples. Peneira. Segunda, outro tipo de separação. Separação magnética. É baseada nas propriedades magnéticas. Aqui nós estamos usando um ímã. Então, se eu tenho lá uma mistura de ferro e areia, tá? Eu chego com um ímã, consigo capturar o ferro que gruda no ímã e assim a areia fica. Eu separei, tá? Tá lá, esteira de transporte, material ferroso, né? O que é de ferro gruda na esteira e o que não é fica separado. Decantação. Decatação pode funcionar para líquido e sólido, tá? Uma mistura de líquido e sólido ou uma mistura de líquido com líquido, tá? A decatação é o que a gente usa na estação de tratamento da água, para a gente purificar a nossa água. Tá? Depois a gente vai ter pode fazer uma prática, um exercício desse, como uma pesquisa de como é a extração da água. Tá? Então, decatação de líquidos, separa líquidos immiscíveis. Então, aqui eu tenho água e óleo. Tá? Água e óleo. Elas não vão se misturar. Tá? Então, como eu sei que fica essa separação, vai ter sempre uma linha aqui que separa a água do óleo. Então, eu abro a torneira e vou colhendo a água. A água vai saindo aqui até chegar o óleo no final. Quando chegar o óleo, eu fecho a torneira, eu vou ter um becker só com água e vou ter o óleo nesse funil. Tá? Centrifugação. Centrifugação é uma máquina que acelera a decantação. Tá, gente? Aqui eu tenho o nosso tubo de sangue. Sabe? Quando todo mundo vai lá colher sangue, tira o sangue do braço e coloca dentro do tubo de ensaio. Tá? Aí a gente coloca esse tubo de ensaio dentro dessa centrífuga. A centrífuga gira, gira, gira em alta velocidade. E daí ele separa o nosso sangue. O que é sólido no sangue fica no fundo e o que é líquido do sangue fica na parte da superfície. Tá? Então a gente consegue separar o nosso sangue. Tá? Então aqui, ó, nosso sangue tem as células vermelhas, que fica na parte do sólido, e na parte do líquido a gente tem as células brancas, que são a nossa defesa, e o nosso plasma.
e aí a gente consegue fazer doação de sangue e doação de plasma quando a gente quer fazer isso lá no Hemosul, tá? Filtração. Filtração, gente, é filtrar, tá? Então, a gente é utilizado para mistura de líquido e sólido e pode ser simples ou a vácuo. A simples é ao filtrando o café. Lembra que a gente fez o café? Então, beleza, o café ficou lá e nós temos que conseguir filtrar, ou seja, não deixar o pozinho cair no café. Então, a gente coloca o papel de filtro, joga a água em cima do café, aqui só vai cair o café e aqui fica o resíduo sólido, que é o pó do café. Tá? É uma filtração simples. Filtração a vácuo é quando a gente usa essa máquina a vácuo. Então, ele tira todo o ar que tem aqui dentro desse frasco e daí ele filtra. É a mesma coisa. Aqui dentro eu tenho um papelzinho de filtro e ele filtra muito mais rápido. O vácuo só é muito mais rápido, mas é o mesmo. Então, queridos, dissolução fracionada. Dissolução fracionada é baseada na diferença de solubilidade dos componentes. Então, eu tenho uma mistura de gasolina e álcool e quero separar isso, né? A gasolina e o álcool, ela se mistura, tá? Ela se mistura, a gente não consegue separar. Ficou aqui uma mistura homogênea. Eu vou lá e jogo água. Quando eu jogo água na mistura de gasolina e álcool e agito e deixo em repouso, o etanol vai se misturar com a água e a gasolina não. A gasolina fica para cima. Então, aqui eu já consigo separar. Isso é dissolução fracionada. Eu vou dissolver a partir de diferença de solubilidade e depois consigo separar, aqui no caso, por uma filtração. Tá? Flotação, baseada na diferença de solubilidade dos componentes. Eu tenho areia e serragem. Quando eu jogo a água, a serragem vai boiar. Então, eu consigo tirar a serragem porque ela boia. Tá? Isso é flotação, flutuar. Tá? Aqui eu tenho o exercício, vamos lá. No exercício, então, eu tenho uma mistura de areia e sal de cozinha, NaCl. Eu vou lá e jogo a água nessa mistura. Então, a água dissolveu o sal de cozinha e a areia ficou depositada no fundo. E daí eu filtrei, a areia ficou retida no filtro e a água com sal ficou dentro do Erlenmeyer. Depois eu evaporei essa água e daí eu consegui ter o sal puro e areia separado. Então eu consegui separar os dois, tá? Isso é o exemplo, então eu fui separando. Agora a separação de misturas homogêneas. Vamos lá, as homogêneas. Evaporação. A gente acabou de ver no exemplo do exercício, a evaporação. Evapora o líquido e fica o sólido. Um exemplo clássico é como a gente consegue tirar o sal da água do mar. Tá? Então a gente pega a água do mar, deixa evaporar a água e depois colhe somente o sal. Aqui o cara está fazendo isso. Tá? Ele está recolhendo o sal que a água já está evaporando. Tá? Destilação. Destilação é um processo incrível. Se a gente tivesse em aula, a gente podia fazer na prática. Tá? Funciona para líquido e sólido ou líquido e líquido. Tá? Então, nós temos a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação simples, eu coloco aqui, então, eu tenho a mistura dentro desse balão. Tá? Então, aqui eu tenho uma mistura com álcool e água. Um exemplo, álcool e água, né? Tudo uma mistura homogênea. Aí eu coloco para ferver. O álcool, ele tem um ponto de ebulição menor, ou seja, ele vai evaporar primeiro que a água. O álcool evapora a 68 graus Celsius e a água evapora a 100 graus Celsius. Então, quando chega em 68, esse álcool evapora, ele sobe aqui, entra nesse condensador. Esse condensador aqui entra água gelada e aqui sai água quente. Como ele saiu como gás, o álcool, aqui ele volta a ser líquido. Então, eu consegui separar o álcool rosinha e a água ficou aqui. A única questão da destilação, eu tenho que controlar, não deixar chegar em 100 graus Celsius, porque senão a água também começa a evaporar. E a destilação fracionada é a mesma coisa, tá? Só que eu consigo separando aos poucos. Então, eu separo tudo um, depois eu vou separando outros. Então, a destilação fracionada é uma mistura com mais componentes, tá? Então, aqui, ó, destilação fracionada. Aqui está o nosso petróleo. A gente sabe que o nosso petróleo, ele tem quase tudo dentro do petróleo. No petróleo, nós temos o gás de cozinha. No petróleo, eu tenho a gasolina. No petróleo, eu tenho gasolina de avião. No petróleo, eu tenho óleo combustível. No petróleo, eu tenho a nafta. No petróleo, eu tenho o diesel. E no petróleo, eu tenho óleo lubrificante. Tudo isso vem do petróleo. Como que a gente separa? A gente separa por temperatura. Ó. Abaixo de 25 graus Celsius, eu tiro o gás de cozinha. Entre 25 e 60, a gasolina. E cada temperatura eu tiro um. Tá vendo? Cada temperatura é diferente de ebulição para cada tipo que eu quero. E o final, o resto desse petróleo, é o piche que nós usamos no asfalto. Tá? Então, assim que a gente consegue trabalhar o petróleo e separar o que a gente quer do petróleo. Tá? E aqui, outro exercício. Tá? Então, eu tenho aqui uma mistura de etanol e gasolina, uma mistura homogênea. Então, eu tenho a adição de solução a água e NaCl. Eu agitei, decantei
tá? Então deixei descansar. Aí eu tenho a mistura 1 e a mistura 2. A mistura 1 eu coloco na destilação. Essa destilação vai ter o composto 3 e o composto 4. O composto 3 eu faço destilação de novo, tenho a água e o 5, tá? E o 4 eu tenho a adição de CaCl2, agito e filtro, vou ter o número 6 aqui e o CaCl2 hidratado. Aí ele pergunta qual que é os componentes, tá? Então, quando eu misturei aqui álcool e gasolina e joguei a água e sal, então, em um eu fico com a água e, deixa eu anotar aqui, no número 1 eu tenho sal, opa, tá aparecendo aí. No número 1 eu tenho água, álcool mais sal. E no número 2 é gasolina, porque a gasolina ela não se mistura na água. Então, esse componente, água, álcool e sal, eu coloquei na destilação. Aí a destilação o composto 3 é água e sal, tá? Porque a destilação, o álcool sempre vai evaporar primeiro. Então, o 4 é o nosso álcool. Depois eu adicionei o CaCl2, só para poder tirar a água. E aqui no 6 eu vou ter o álcool. E aqui no 5 eu vou ter o sal. Ó, no 5 o sal, depois da destilação. E no 6 o álcool. Então eu fui separando. Então a letra B de... Então é isso, meus queridos. Agora vocês vão ter 5 exercícios para responder, se eu não me engano, todas de marcar X. Se ficar com dúvida, pode chamar o professor responde, vocês aqui está o WhatsApp do professor, não fique com dúvida, vão respondendo. E semana que vem o professor vai estar online, se Deus quiser, para a gente poder tirar essas dúvidas, beleza? Até mais, tchau, tchau.